Olá para você que nos acompanha, que satisfação estar em mais uma edição do nosso programa Controle Externo, chegando à sua casa. A gente fala a sua casa porque é o mais usual, não é? Porque as televisões, os aparelhos estavam nas casas, mas hoje nós que vivemos a era da tecnologia, a era da internet, nós podemos estar em qualquer lugar. Tem gente que já me confessou que gosta de ouvir o nosso programa pelo podcast TCESP, quando está dirigindo, quando está fazendo compras, quando está na academia, né? Enfim, você pode nos assistir por qualquer plataforma. Eu fico muito feliz pela sua companhia conosco, não só na televisão, mas sim, esse nosso programa, você sabe, todas as sextas-feiras está no ar, na TV Alesp e também em todos os nossos outros canais e plataformas, não só de televisão, pela rede TCESP, em mais de 100 TVs câmaras do estado de São Paulo, mais de 70 emissoras, canais comunitários também do nosso estado. Aqui agradecemos sempre essa permissão e essa liberdade que nos dá de entrar todos os dias nas suas casas. E também, como eu disse, nas plataformas digitais, o nosso canal no YouTube, eu sempre faço convite para que você acompanhe os nossos conteúdos, porque tem o nosso programa e também muitos outros conteúdos. Nós temos obviamente, as transmissões das sessões do nosso tribunal, às terças-feiras ao vivo, primeira e segunda Câmara, também às quartas-feiras o Tribunal Pleno, além de lives, cursos, eventos. Nesse ano de centenário, então, muita coisa legal já aconteceu, você pode acompanhar e também ficar de olho no nosso calendário do que vai acontecer. Esse ano de 2024 tem sido bastante intenso para o nosso Tribunal de Contas, neste programa, inclusive, que fala sobre a nossa atividade fim, sobre aquilo que fazemos aqui e assuntos correlatos ao dia a dia do nosso tribunal. E o programa Controle Externo desta semana conta com a presença do diretor da Diretoria de Tecnologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, meu amigo José Davi de Araújo. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Fernando. Como é que estamos? Eu estou muito feliz porque eu sempre gosto de receber os meus amigos aqui no programa e é sempre uma satisfação ter essas pessoas aqui, ainda mais você, que é um dos amigos que eu considero mais do que isso, né? Que o pessoal vai entender por quê logo mais, quando a gente for falar desse livro aqui que vocês estão vendo. Davi, muito obrigado, viu? Olha, eu agradeço por você me receber aqui. Eu sempre acompanho e estava esperando o meu momento. Pois é, agora que acabou o número, as pessoas vêm eu. Esgotaram as adesões, poxa vida, quem que a gente vai pensar? Tem lá o Davi, ele não pode falar não, é meu amigo, enfim. Mas não é isso. Inclusive até porque nós temos vários assuntos para tratar. A gente poderia falar aqui de tecnologia, até podemos falar de tecnologia, podemos falar de muitas outras coisas, mas antes de começar, deixa eu apresentar o Davi, porque é uma figura espetacular e para quem não conhece, eu faço questão. Bacharel em Tecnologia pela Universidade Federal do Paraná, é isso? Você é paranaense, Davi? Não, eu sou de São Paulo. É de São Paulo? São Paulo. Eu fui para o Paraná em 1991. Eu fui para lá, para morar lá, porque eu sempre gostei de Curitiba e acabei fazendo faculdade lá. Porque é isso que eu perguntei justamente, porque eu acho o Paraná um estado Sim, maravilhoso e fantástico. Curitiba uma cidade Curitiba fantástica. É fantástico, né? E o mais interessante é que até eu ir para Curitiba, por mais que eu gostasse de tecnologia, eu nem imaginava trabalhar com tecnologia. Ah, não? Não. Eu tinha, e o que era? Eu tinha começado, eu queria ser jornalista. Sério? Eu sempre que bom que você conseguiu se desvencilhar desse pensamento intrusivo. Não foi uma escolha razoável. Eu havia feito... eu não consegui. Eu havia começado a fazer faculdade aqui em São Paulo de farmácia e bioquímica e de história. Não, mas eu fui até o segundo ano de cada uma delas. De cada uma? Exato. Mas aí nós temos extremos muito importantes. Olha, jornalismo, farmácia... História e terminou na tecnologia. E terminei na tecnologia. Você transitou por todas as áreas. Sim. Para ter certeza mesmo. Para me arrepender depois. Para se arrepender, com certeza. Com certeza. Muito pelo menos eu sei aonde eu posso estar. E eu me achei, acho que em tecnologia, obviamente com outros hobbies, não só em cima só de tecnologia, mas eu gosto do que eu faço. Mas olha, Davi, eu não imaginava, eu não sabia desse périplo todo até chegar aqui. Que coisa bacana. O Davi é casado com a Elis e pai do Calvin. E aí eu gosto muito das tirinhas do Calvin, e é daí que vem? Como é que é essa história, Davi? Eu sempre fui muito fã de história em quadrinhos, né? Eu fui um daqueles que
Acho que o maior brasileiro de todos os tempos hoje é o Maurício de Souza, sem dúvida. Sem dúvida. E eu acho que muito do que a gente lê hoje, das pessoas que sabem ler e se acostumaram a ler com o Maurício de Souza. Eu fui alfabetizado com a Turma da Mônica. E eu também, e meu filho também, né? E quando surgiu o Calvin Haroldo, eu sempre acompanhei com o Bill Watterson, né? E aconteceu o seguinte, eu achei fantástico o personagem, né? E o mais interessante é o seguinte, não é que eu achei fantástico o Calvin é fantástico mesmo como personagem, mas eu gosto mesmo do pai do Calvin, então eu pus o nome do meu filho de Calvin para que eu fosse o pai do Calvin. Fantástico, fantástico. Muito bom. Por incrível que pareça, ele gosta do nome, porque é diferente. Eu falo Calvin, não imaginei um molequinho, é um homem de 27 anos, casado já, né? Trabalha também com artes, músico, é uma pessoa fantástica. Muito bacana. Então, um beijo para a Elise e para o Calvin também, para essa também, família. Muito professora de... Parceirona, né? Professora de ensino infantil, dá aulas até 3 anos, imagina, uma pessoa que aguenta 27 crianças ao mesmo tempo durante algumas horas. De 3 anos. De 3 anos. Tá certo, é um negócio espetacular. Bom, como você falou pra gente, história, jornalismo, apaixonado por livros, já teve a chance de trabalhar com isso também. Trabalhou em editoras, revisão, tradução, escrevendo, diagramando e produzindo livros. Passava por todas as áreas? Sim, sim. Em algumas editoras, em uma editora pelo menos, eu fui durante algum tempo o editor mesmo. Eu cuidava de toda a parte, eu escolhi os livros, sim. Eu escrevia, em alguns casos eu escrevi as histórias, escrevi muita história em quadrinhos para públicos assim, muito específicos, né? Eu escrevi durante alguns anos as histórias do Esmilinguido, né? Durante alguns anos os álbuns, eu não sou o criador do Esmilinguido, eu simplesmente escrevia algumas das histórias. Simplesmente não. Os álbuns maiores, sim. Né? O Esmilinguido foi uma febre. Sim. Né? Eu lembro que eram os álbuns, cards, camisetas. Marca-páginas. E você roteirizava... As histórias em quadrinhos dos álbuns, daqueles... ele teve 3 álbuns, né? 3 graphic novels. As 3 graphic novels fui eu que roteirizei. Eu estava para dirigir um filme também, mas aí eu acabei saindo da editora, né, e acabou indo para outra pessoa. O personagem continua? O personagem continua, tá? Eu acho que... Para quem não está ligado, está vendo agora, nosso editor está colocando, é aquela simpática formiguinha. Tá, é a formiguinha, tá? É um personagem bastante interessante, a autoria de Márcia Daese, que é uma pessoa fantástica, uma das pessoas mais doces que eu conheço. Tá? Não está mais com ela, está com a editora agora, mas continua o trabalho, eu acho. Faz muito tempo que eu também não tenho contato. Que bacana. Antes de eu continuar a falar aqui da tua carreira, eu quero fazer uma pergunta antes que eu esqueça. Como é que é a sensação? Já me perguntaram isso uma vez, mas como eu só trabalhei como jornalista, roteirizando fatos, roteirizando acontecimentos, né, eu falo que é quase que um historiador, né, que seria a minha segunda carreira, a faculdade de História. Como é que é dar vida a um personagem? Qual que é essa sensação de um personagem, uma criação, dar vida? Né? Eu acho que é uma coisa muito especial um roteirista, sobretudo quando é uma animação, sobretudo quando é um personagem que tem esse peso diferenciado. Né? Como é que é isso? A sensação é muito boa quando você cria. Né? Quando você consegue criar um universo para aquele personagem, quando você consegue criar sentimentos para o personagem, quando você consegue dar uma voz para ele, é muito bom. Mas o que é muito bacana mesmo é quando o personagem começa a te surpreender. Quando ele começa a fazer coisas que você, como autor, não imaginava que ele pudesse fazer. Quando você escreve uma coisa, ou quando você está no meio de uma frase, e você pensa assim, meu Deus, ele vai falar isso... e ele acaba falando ou fazendo alguma coisa que você, quando você começou a escrever, você não imaginava que ele ia chegar nesse ponto, é o ideal, porque o personagem se torna maior do que você. Isso. Né? Quando o personagem começa a ter uma vida própria e não simplesmente seguir os seus desígnios. Né? Quando você consegue se divertir com a história,
que você está contando, e isso é um objetivo sempre, pelo menos quando eu escrevo, é você se divertir com aquilo que você está contando, é você ser o primeiro leitor, o primeiro a ser surpreendido com aquilo que está acontecendo. Que joia! Esse processo que é fantástico, né? Quando a própria criatura surpreende o criador, né? Sim. Eu acho que esse é o grande ponto da grandeza daquele personagem. Eu acho que esse é o ponto. Aí o Davi chega aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no ano de 2003, portanto 21 anos de casa aqui no nosso tribunal, como agente da fiscalização, né, na época. Agora auditor. O cargo é auditor, né, de controle externo, uma conquista muito importante para o nosso Tribunal de Contas, no primeiro concurso que teve para a área de tecnologia da informação. Exato. O primeiro lá em 2002, a gente entrou em 2003, se eu não me engano. Dia 8 de agosto. Uma curiosidade é que no dia que eu entrei, no dia seguinte que eu entrei, teve uma infecção de vírus aqui nos computadores gigantesca. Já implantada por você para falar assim, olha, a gente veio resolver. Exatamente. Né? Tivemos que passar computador por computador da casa com disquete na época. Com disquete. Enfim, computador por computador. Ainda bem que tinha pouco na época, né? Mas já foi o suficiente para que chegada. Durar nosso dia de toda a equipe, eram 8 pessoas na época, né? A área de TI do tribunal? Tinha 8 pessoas, mais diretor, etc. Mas eram os 8 do concurso, né? Como é a vida, eu acho uma coisa impressionante. Em 2010 você chega ao posto de chefia no nosso tribunal e em 2017 assume a DTEC, a Diretoria de Tecnologia, que é vinculada ao Departamento de Tecnologia da Informação. O DTI é desmembrado em DTEC e DSIS Sistemas, que o nosso querido Vaz está à frente, professor Vaz, que já esteve também nessa cadeira, e a DTEC com o Davi, que cuida de toda a infraestrutura de tecnologia da informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, equipamentos, rede, atendimento, que aquele negócio parou de funcionar, é aí que vai cair. E é impressionante. Ter uma máxima que todo computador volta a funcionar quando chega o técnico. Exato. Nós temos uma aura que fica em volta da gente, em torno de 2 metros. A nossa volta, na verdade, só a gente consegue ver. Entendi. É um azulado meio esverdeado. Okay. Mas tudo bem, vocês não vão conseguir. Que quando a gente chega, a coisa começa a funcionar. A gente também acha muito engraçado, porque isso acontece também com a gente. Muitas vezes um técnico fala, não está funcionando, aí outro técnico chega e acontece, e funciona. Mas, o Davi, falando seriamente, né, sobre esse assunto, como o tribunal evoluiu nessa área, né? E é uma coisa que o presidente tem falado ao longo do tempo, que não há como pensar em nada para os nossos próximos 100 anos que não passe pela tecnologia da informação. A demanda de vocês é uma coisa maluca. A nossa demanda é uma coisa realmente muito pesada. A gente começa com qualquer planejamento, na verdade, pelo menos um ano e meio antes da compra em si. Porque os valores também envolvidos são muito altos, né? E muitas vezes a gente tem que já se planejar para que a tecnologia também não fique muito defasada, né? Nós estamos sempre andando. Apesar da gente fazer de infraestrutura, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. A DTEC, o DTI, a gente trabalha tudo isso, ANIA, tem equipamento, tem sistema, tem todas essas questões, mas a gente sempre trabalha pensando em pessoas, né? Que legal. O atendimento é para pessoas, isso daí a gente sempre fala. O atendimento não é para o equipamento, é para a pessoa que está usando o equipamento. Não existe sistema que rode sem equipamento, exato, mas nenhum equipamento vai funcionar se não tiver alguém operando. Sim. O ANIA ele é feito para as pessoas que têm. Quando a gente dá um serviço, é para o cidadão, para os conselheiros, para os auditores, né? Todos os serviços que a gente faz, a gente pensa sempre na utilidade que isso vai ter para as pessoas, desde nós mesmos, servidores aqui do tribunal, até para o cidadão. Cada um dos serviços é uma coisa que a gente sempre, entre nós diretores, a gente sempre conversa. A gente trabalha mesmo para as pessoas. Os equipamentos a gente tenta renovar porque as pessoas precisam desses equipamentos. E quando a gente tem uma solução, é sempre pensando nisso. A complicação deixa com a gente complica do nosso lado para poder simplificar,
daí para frente. E segurança, obviamente, né? Sempre. Sem dúvida. Que coisa jóia. Leve o nosso abraço ao Vasco, que eu já citei, ao Fábio Xavier e, óbvio, em nome deles e de você, toda a equipe do DTI e das suas diretorias que tem feito um trabalho muito importante. Eu precisava fazer esse disclaimer antes de nós falarmos do assunto, porque não é o Davi, diretor da DTEC, que vai estar aqui, mas sim esse Davi que já teve essa experiência lá atrás na área de literatura, na área, um publisher, esse cara fantástico do universo literário. Por quê? Porque trata-se disso aqui que eu vou mostrar para vocês. Gente, esse livro é muito especial, porque eu participei dele com 5%, né? 95% foi o Davi. O nosso livro, As Histórias que Contam, Histórias das Pessoas nos 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Uma das ideias do centenário, que virou uma realidade tão bacana, um livro de crônicas, onde os servidores podiam rememorar as suas histórias ao longo desses 100 anos, né? E, gente, quando a gente fala de tribunal, aquela coisa séria, sisuda, não é assim. Os bastidores trazem histórias maravilhosas e fantásticas. E muita gente participou da feitura desse livro. Davi, como é que chegou para você a ideia? Vamos fazer um livro? Foi uma conversa de corredor? Olha, começou bem antes. Foi uma conversa minha e da Bibiana. 2023. Sim, quando a gente começou a pensar já nas atividades dos centenários, vai ter o livro histórico, vai ter isso, vai ter aquilo. Foi uma conversa minha com a Bibiana que a gente começou a falar, vai ter os livros, mas as pessoas têm histórias aqui para contar e acho que falta isso, né? Eu estava conversando. Ela me contou uma das histórias, né? Tem uma história que é muito legal. E eu escrevi, passei para ela. Ela gostou, a gente começou a conversar, apresentamos a ideia para o Dr. Renato. O Dr. Renato gostou muito da ideia, né, apoiou desde o início, né? A partir daí foi recolher as histórias com as pessoas, conversar muito com as pessoas, né, convencê-las que seria algo legal. Convencê-las que seria algo legal, revisar, fazer todo o trabalho. Mas foi interessante, porque houve um crescimento. No início foi difícil, né? Quando a gente pediu, olha, mandem as histórias. No início foi difícil, mas depois teve um crescimento orgânico. As pessoas começaram a gerar as histórias, conversar com a gente. Um crescimento tão grande que daria para a gente fazer um segundo volume. É provável, tá? A gente precisaria, precisaria recolher novas histórias, tá? Para que funcionassem bem, mas eu não vejo nenhum problema, não vejo nenhuma... Muita gente me perguntou isso, né? Eu participei como coautor desse livro, mas obviamente que meu trabalho foi mais para juntar as pessoas e fazer chegar as histórias. E o Davi, numa redação deliciosa, de uma forma fantástica de escrever, deixou esse livro incrível, porque a ideia inicial era fazer 100 histórias, por conta dos 100 anos. Mas não daria, ia virar uma lei das sociedades anônimas comentada, né? Um tomo de 1000 páginas. Chegamos a 53 histórias, num livro de 320 páginas, que você pode... Chegamos a 54 histórias. O próprio livro tem uma história, né? Exatamente. Que é o seguinte, dos últimos dias, já para implementar as histórias, já para mandar para impressão, faltavam algumas páginas. Quando a gente terminou a última diagramação, descobrimos que tinha 4 páginas sobrando. E tinha pelo menos mais uma história que podia ser colocada. Eram 53, viraram 54. Exatamente. Né? E foram mais de 100 pessoas envolvidas. Foram mais de 100 pessoas envolvidas. Na história desse livro, das pessoas que contaram. Mas são histórias hilárias, de verdade, e até emocionantes. Histórias de vida de pessoas que muitas vezes passam mais tempo aqui do que com a própria família, se você for ver. Então, as pessoas que contaram as histórias têm um detalhe engraçado. Porque só quem contou a história que sabe qual é aquela história. Porque os nomes dos personagens são fictícios. Nós fizemos questão de trocar todos os nomes. Foi até uma coisa interessante. Num primeiro momento, eu ia perguntar para as pessoas se elas queriam que trocasse o nome ou não. E as pessoas que quisessem trocar o nome, eu iria trocar
Das outras eu iria manter, né? Num primeiro momento, quando eu escrevia as histórias, eu passava para os revisores. E os revisores, as revisoras, na verdade, né, diziam sempre o seguinte: Nanda, quem é essa pessoa aqui? Né? Queriam saber, não, quem é essa pessoa, quem é essa pessoa? Quando eu comecei a perceber o seguinte: isso daí vai criar um movimento muito legal, né? Aí eu falei, não, todo mundo vai estar sempre com pseudônimo. Ninguém vai ter o nome real aqui. Quanto tempo levou a feitura desse livro inteiro? Olha, teve, entre revisão, levou 1 ano e meio, tá? Mas teve toda uma preparação para você achar o ritmo das histórias. Isso, o tom do livro. O tom do livro. Porque a gente fala de memória oral, que é uma coisa que eu preservo isso, eu acho uma coisa fantástica. Eu tenho um medo, Davi, que a história das coisas morra. E que, eu não lembro o que era aqui, eu não lembro o que se fazia aqui. Eu morro de medo disso. Então as pessoas elas têm que contar as experiências que elas viveram nos lugares. E é o que foi feito aqui. Sim. Então esse é o primeiro ponto. Sim. Era um livro de memória oral. Exato. E o segundo, achar um tom. Né? As histórias não podiam ser... A primeira coisa que a gente pensou lá atrás, que as histórias não poderiam ser do tipo laudatórias, né? Do tipo, não, porque nós fizemos tudo, e o tribunal é excelente. Não é uma ode. Nosso trabalho é fantástico. Como somos perfeitos, etc. Enfim. Não era para ter isso. A ideia sempre foi, tem que ter perrengue. Se não tiver perrengue, a história não vai ser tão boa assim. Tem uma das histórias que nos contaram aí, que foi engraçado, que a pessoa me contou a história legal, de como tinha ajudado a cidade, de como tinha sido tudo legal, a fiscalização tinha sido perfeita, e de repente ela fala assim, quando a gente saiu aconteceu isso. O isso era aquele absurdo, eu não vou contar, obviamente, para que as pessoas possam ler, o isso era um absurdo tão grande, né, que eu falei, não, peraí, essa é a história. Não, mas essa história não pode contar. Né? Não, essa é a história. Tá aí a história. Essa é a história. Teve gente que veio falar comigo, aliás, uma das histórias a história que mais demorou para eu contar foi, não vou dizer o nome também, né? Mas a pessoa chorou quando me contou a história. A pessoa chorou quando me contou a história. E a história é muito bonita, envolvendo família, envolvendo tudo. E eu levei uns 2 meses para encontrar o tom dessa história, mas é uma história assim, essa daqui precisa ser contada. Né? Tem histórias de todos os tipos, histórias que são profundamente absurdas. Né? Uma coisa que é bastante importante que eu afirmo aí é o seguinte: você vai achar sempre coisas que são plausíveis, tá? E coisas que são profundamente absurdas. Exato. Absurdas. Eu tive alguma licença poética para escrever as coisas plausíveis. As absurdas são todas verdadeiras. É isso que é o mais legal, né? As pessoas poderem enxergar isso. Esse livro foi feito para todos os servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um presente do Tribunal. Sim. Nesses 100 anos, incluindo os servidores inativos. Incluindo os servidores inativos. Né? Que também tem muita história para contar, que também colaboraram. Tem um outro segredo no livro, para quem não viu ainda, né? Que, não esquecemos de dizer, que tem o registro de todas as pessoas que já trabalharam nesse tribunal. Como em páginas assim. Só que você não vai vir aqui, por exemplo, eu, Fernando, eu não vou buscar o F pela ordem, por quê? Está tudo fora de ordem. Totalmente fora de ordem. E eu já li, reli e não me achei. Já achei você, já achei um monte de colegas e eu não me achei no livro ainda. Só me achei em uma das histórias que é minha porque meu nome está na capa. Mas tirando isso, nessa página, onde todos os funcionários da história do tribunal... Até o dia 5 de maio de 2024, o dia do nosso centenário, véspera do nosso centenário, estão aqui. Então essa é a maior homenagem. E a ideia de colocar fora de ordem foi para que você pudesse ler esses nomes, e enquanto estivesse lendo esse nome, estivesse procurando o seu nome, achasse nome de colegas que já não estão trabalhando aqui mais com a gente, ou que faz muito tempo que você não vê, sempre com esse objetivo. Né? Que traga uma lembrança.
O livro é quase que todo feito em cima, como se fosse um jogo, né? Tem um monte de detalhes, um monte de questõezinhas. Olha aqui, ó, achei o Leandro da Óleo, do Observatório do Futuro. Aí eu ando mais umas páginas. Eu não me acho, sem brincadeira, gente. Deixa eu ver se eu acho mais algum conhecido. Diego Agutoli, que corre de kart no kart TCESP, achei aqui. A ideia é exatamente essa. Você vai descobrindo Giovana Camila Ramalho foi funcionária da comunicação, já não está mais aqui no tribunal. Olha isso. Mas que primor. Patrícia Giz Almeida da Silva, diretora de contratos e projetos, é uma querida amiga que foi fundamental para a feitura desse livro. A André Vilas Boas Soares Alexandre, da Diretoria de Gestão de Pessoas, que escreve a 4ª capa, né, porque gestão, nós estamos falando de pessoas. Sim. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Davi, é uma obra especial que está catalogada na Câmara Brasileira do Livro como crônicas jurídicas, porque são crônicas de um tribunal, mas de uma maneira muito, muito diferenciada. O que mais para a gente, infelizmente, o nosso tempo é curto, é muito rápido. O dia do lançamento, o processo de escrita, para mim é de um jeito, para você de outro, momentos, enfim. Para mim é um momento mais recluso, eu preciso estar eu comigo mesmo para poder fazer esse processo. Eu queria até ouvir de você como é que é o seu processo. E daquelas ideias, das entrevistas, das conversas de corredor, chegar o dia de poder pegar e ver a obra materializada, ver na mão das pessoas e ver como aquilo foi... É muito legal você passar pelas salas, ver as pessoas folheando, lendo, enfim, vindo comentar. É um processo longo, pesado, muitas vezes, solitário, muitas vezes, mas gratificante. É excelente a gente poder chegar no ponto, ver a obra pronta em papel. Eu sou apaixonado pelo papel, por ter essa sensação, né? Até o momento, todo mundo que falou do livro gostou, né? Tive muitos elogios, tive as pessoas comentando de histórias, muita gente me perguntando quem era tal pessoa de tal história. Pessoas, eu não digo, tá, para ninguém. Quem foi você mesmo, o Fernando, a gente fez esse livro, as ideias todas juntas, nem o Fernando sabe quem são as pessoas das histórias. Sim. Né? Sim. As pessoas que quiserem se identificar, se identifiquem. Só uma outra história que eu sabia, porque eu sei quem são os personagens, na verdade. Exato, né? Caso contrário, não. E ver as pessoas olhando o livro, folheando, gostando, comentando, elogios, algumas, quando tem crítica também, as críticas foram positivas, o pessoal pedindo um segundo livro, querendo levar para o amigo, tudo isso foi assim, bastante positivo. Tem uma coisa que eu quero falar que foi do Mário Moraes. O Mário Moraes veio falar comigo esses dias e ele falou da questão dos nomes estarem fora de ordem. Ele elogiou e falou exatamente aquilo que a gente tinha pensado. Eu estou achando pessoas que faz muito tempo que eu não vejo. Isso foi realmente assim, olha, que legal. Atingir o objetivo. Sem dúvida. Fazer parte disso, Davi, eu já disse isso 1000 vezes, disse isso no dia do lançamento e consigno isso agora para o mundo, para quem nos assistir. Foi um prazer. Espero que a gente possa ter outros projetos aqui ou fora daqui. Com certeza. Né? Porque isso é um prêmio, de fato, uma coisa como essa, você deixar um legado para as pessoas. Você que está aí, quer vir nos visitar, venha conhecer o nosso livro, venha conhecer o tribunal, é algo mais que especial. E agradecer pela parceria. Você é um baita parceiro, um cara que quero levar por toda a vida. E agradecer também, Davi, ao Thiago Pinheiro Lima, nosso querido procurador de contas, que colaborou na captação das histórias, aos revisores todos. Os revisores, por favor. Né? Porque se eu esquecer de alguém, você me avisa. Mas olha, aqui eu tenho a André Vilas Boas, aqui, eu já disse aqui, da Diretoria de Gestão de Pessoas, a Patrícia Giz, diretora de Contratos e Projetos, a Andressa Carvalho da Silva, do Gabinete da Presidência, né? que ficou muito tempo com o Sérgio Rossi na SDG, a Sandra Moris também, né? Que está com o Dr. Sérgio há muito tempo, Roberto Ianês no DGA, que também teve essa participação, e o Neylor, né? O Neylor Bastos, que também é um cara assim fabuloso. Mas a gente não pode esquecer de agradecer também, porque se o livro está bonito por fora, né? É por causa da DCS. Agradecer em especial a Mariana
Kazama, que fez essa primeira arte, a arte final, né, finalizando a montagem do Laércio Bispo, que é meu parceiro de vida, meu grande irmão de DCS, e os ícones que contam as histórias de cada história do nosso querido Alessandro Finardi, que é uma figura também fantástica. Então, quando a gente trabalha com gente bacana, fica tudo muito mais fácil. Esse livro, ou seja, não é um livro de uma ou duas pessoas, é um livro de uma instituição e, claro, por fim, a confiança do nosso presidente, Dr. Renato Martins Costa, que a minha diversão era vê-lo se divertindo ao ler as histórias quando nós enviávamos os capítulos para ele. Então, essa obra aqui é especial. As histórias que contam e o que a gente quer, eu acho, né, Davi, deixar como mensagem final, e você fica à vontade para falar, é que preserve-se a história, preserve-se as memórias, não deixe as histórias irem com o vento pelo tempo. A minha mensagem é essa. Com certeza. E nós estamos em 100 anos de tribunal, tá? Ter participado desse projeto, tá? Ter feito parte dos 100 anos é uma coisa que eu acho que a gente vai levar para a vida, né? Puxa vida. A gente vai falar, a gente estava lá. A gente estava lá. E daqui 100 anos vão lembrar, fizeram um livro, talvez a gente esteja aqui, né? A criogenia está aí para isso. Eu decidi não morrer, então... Exato, nós vamos ficar aqui praticamente. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela generosidade de sempre, pelo carinho de sempre e volte a esse programa quando quiser. Okay. Obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, fica aqui o meu agradecimento. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais informações, tce.sp.gov.br. Siga-nos nas redes sociais. Até a semana que vem.